Neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu, contamos mais uma vez com a presença do nosso querido amigo Padre Ricardo Figueiredo, que nos vem falar sobre o recém-declarado venerável Guido Schaffer, um jovem médico, seminarista e surfista, cuja vida recente é um verdadeiro testemunho de quem põe a Deus em tudo em primeiro lugar. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu. Hoje temos connosco pela segunda vez o Padre Ricardo Figueiredo, enfim, Padre e nosso amigo Ricardo Figueiredo, que nos vem falar sobre enfim, ainda não santo, mas desde esta semana em que estamos a gravar, venerável, portanto foram-lhe reconhecidas as virtudes heroicas, um jovem brasileiro que é uma inspiração para jovens que estejam em movimentos católicos, para estudantes, para seminaristas, mas também para surfistas. Por isso, Padre Ricardo, diz-nos quem foi Guido Schaffer. Olá a todos e particularmente aqui ao Vasco, e agradeço o convite para estar aqui hoje convosco a falar deste que foi assim o meu primeiro amigo jovem do céu. Portanto, havia aqueles santos da minha devoção com quem eu cresci, e a determinada altura da minha vida começaram assim a aparecer vários exemplos de jovens santos, e este foi assim o primeiro. Então, quem foi Guido Scheffer? Guido Scheffer nasceu em Volta Redonda, no Brasil, que fica no estado do Rio de Janeiro, a 22 de maio de 1974. É o segundo de três irmãos, portanto é o do meio, portanto, a irmã mais velha, a Ângela, e o mais novo, o Maurício. O Guido é o segundo, então. Filho, então, da Nazaré, França Scheffer, e o pai dele, de quem ele recebeu o nome Guido também, Dr. Guido Scheffer também, que já falecido, portanto, também ainda está vivo. O pai faleceu o ano passado. E o Guido há assim a mãe dele conta que ele teve assim um traço desde muito novo, que foi querer salvar vidas, não é? Queria ajudar as pessoas, não é? E sobretudo queria ajudar a salvar a vida das pessoas. E portanto ele, como desde muito novo gostava muito de praia, e a mãe levava ele e os irmãos à praia, ele via os nadadores salvadores e portanto queria ser nadador salvador. Pronto. Mas mais tarde, quando cresceu, percebeu que era outro caminho, era seguir a mesma carreira profissional do pai, que era ser médico. Portanto, sempre este traço do querer salvar, e isto é importante para percebermos como ele hoje é exemplo para todos nós. Mas voltando então um pouco atrás, ainda antes da carreira de médico, ele foi assim um jovem normal, a grande responsável, podemos dizer assim, da santidade dele é a mãe. O pai também, mas a mãe ela dedicou-se, desde que teve os filhos, dedicou-se sempre à educação dos filhos, a ficar por casa a educar os filhos. E quando eles começavam a criar o grupo de amigos, e havia um risco de poderem algum caminho mais perigoso, vamos dizer assim, ou Resvalar, digamos, resvalar. resvalar, exatamente. A mãe tinha este cuidado então, qual era a grande estratégia da mãe? Era juntar o grupo de amigos, juntá-los em casa, fazer um lanche com eles e dar-lhes catequese. E ajudá-los a rezar e ensiná-los a rezar. Portanto, não era tirar o filho dos grupos de amigos, mas era trazer o grupo de amigos para casa. E, portanto, tomar conta, assim, vamos dizer assim, da vida espiritual do grupo de amigos. E é aí que ela forma quer com. A Ângela, a irmã mais velha, diz-me que correu um bocado mal, porque ela nunca conseguiu levar as amigas para este grupo. Mas quer o Guido, quer o irmão, o Maurício, conseguiram levar sempre o grupo de amigos. E então formar assim formar-se na vida de oração, formar-se na vida espiritual, na vida sacramental. E a determinada altura, na paróquia, ele contacta com o Padre Jorge, conhecido como o Padre Jorjão. Se quem procurar assim uma imagem dele percebe porque é que é Jorjão, porque ele é de facto um homem bastante encorpado, e que vai ter este papel importante de ser o diretor espiritual do Guido, e encaminhá-lo assim na vida de oração, naquilo que era o básico da vida espiritual e do início do progresso da vida espiritual. À medida que cresce, há um outro padre amigo da família que acompanha também o grupo de oração da mãe, e assim, que é o padre Javier,
que vai introduzir o Guido também nos exercícios espirituais de Santo Inácio e, sobretudo, no contacto com a palavra de Deus e aprender a fazer oração com a palavra de Deus, não é? Sobretudo aquilo que quem está dentro da metodologia inaciana, aquilo que é a composição do lugar, e, portanto, aprender a rezar com a palavra de Deus e, sobretudo, aprender a entrar em diálogo e comunhão com Deus através da Sagrada Escritura. E isto vai significar para a vida espiritual do Guido assim, um grande progresso. Aliado a uma outra coisa, portanto, ele, entretanto, faz a escola, na altura de escolher a área, então ele escolhe a medicina, também neste desejo, neste gosto de seguir aquilo que já era a vida, aquilo que era a opção profissional do pai. E quando, e quem nos ouve, se é de medicina, conhece o temível Harrison, não é? Portanto, o exame para a especialidade. Famoso e E, terrível. Terrível e famoso, aliás. exatamente, exatamente. Muitas dores de cabeça, certamente, para os médicos, quando se recordam disto. Quando está para escolher, quando está a estudar, e portanto nós sabemos que quem conhece sabe que de vez em quando eles passam um ano ali, fechados no quarto a estudar, e quando o Guido está a preparar para este exame, o padre Jorjão decide lançar um desafio, que era criar um grupo de oração na paróquia. Qual foi a estratégia do padre Jorjão? É que o Guido, além de estudante, além de ter esta vida espiritual, continua sempre aquela sua ligação ao mar e ao surf, também com o padre Javier fazer caminhadas lá, por exemplo, no Pão de Açúcar e naquelas montanhas em torno do Rio de Janeiro. Portanto, havia ali um grupo de jovens e alguns deles surfistas. Então, qual foi a estratégia do padre Jorjão? Foi convidar, assim, são 3 ou 4 rapazes jovens surfistas para fazer um grupo de oração. Como é óbvio, aquele grupo de oração encheu-se de moças, não é? Como se dá no Rio de Janeiro, portanto, de raparigas, não é? Com rapazes surfistas a fazer, assim, este grupo de oração. Aquilo foi um sucesso de marketing daquele grupo. Interessante, é uma estratégia interessante. É Trazem preciso, é sempre surfistas preciso. e. Ali foi ao contrário, nós cá geralmente chamamos os rapazes é porque há muitas raparigas nos Mas, grupos das equipas de jovens e etc. E geralmente as raparigas são chamaris para os rapazes, ali o padre João fez ao contrário, pôs os rapazes e foi os chamaris. E o grupo de oração tem muito sucesso, não só por ter estes rapazes surfistas a fazer o grupo de oração, mas sobretudo pela forma como o Guido levava o grupo e como ajudava a introduzir as pessoas a rezar com a palavra de Deus. Portanto, a não ser apenas aquela experiência do grupo de oração, não ser apenas uma experiência sentimental ou emotiva, mas ser verdadeiramente uma comunhão com Deus e um entrar em diálogo com Deus. E o Guido tem este contacto com a palavra de Deus, que vai ser uma das marcas depois de toda a sua vida espiritual. Claro que quando o padre João o convida para este grupo, ele fica ali, quer dizer, está para o exame de especialidade e agora pede-me isto, mas percebeu que está aqui a vontade de Deus e foi. E ele vai assim aprendendo a seguir a vontade de Deus. É ele médico e, portanto, neste contacto com a palavra de Deus, e ele encontra-se com uma passagem da Escritura que é marca de garantia para quem quer ser santo. Padre Que é Ricardo, antes de dizeres a passagem, peço imensa desculpa. Ele concluiu ou não concluiu o curso de medicina? Desculpa. concluiu o curso de medicina, sim, Concluiu. sim, sim, Ok, concluiu ok. o curso de medicina, portanto já era médico na altura, estava a fazer o internato, ele escolheu a medicina geral, porque era quando ele sentia que podia chegar a todas tratar a pessoa como um todo, não é? Portanto, não apenas uma especialidade, algo específico, mas poder cuidar das pessoas como um todo. E um dia está ele a rezar a Sagrada Escritura e aparece aquela passagem do jovem rico. Vai vendo, se queres ser feliz, se queres ser perfeito, vai vendo o que tens, dá aos pobres. E ele fica para aqui, né? Dá aos pobres. E ele começa a pensar, bem, tudo o que eu tenho, ele estava ainda na casa dos pais, dá aos pobres, tudo o que eu tenho é dos meus pais, não é? Não tenho nada de meu. A casa, as coisas que eu tenho são dos pais, o que é que eu tenho para dar aos pobres? Então ele começa, ao rezar esta passagem, começa a olhar para o seu quarto e dá-se conta, então olha para o seu diploma de medicina. Não é? E dá-se conta, a medicina é minha. Portanto, é a medicina que eu tenho de dar aos pobres. Ora, o Guido, então, volta para o hospital, o dia a seguir, e quando está no hospital vê uma irmã, que são impossíveis são impossíveis de não se identificar, que são as irmãs das missionárias da caridade, as irmãs da Madre Teresa de Calcutá, em que passa uma irmã lá no hospital, que tinha ido lá com alguém, ou tratar de algum tratamento médico,
E ele vai ter com essa irmã e pergunta: irmã, na vossa missão precisam do médico? E a irmã disse logo: é o que mais precisamos, é do médico. Então começa aí com o Guido uma grande missão que vem até aos dias de hoje, de um grupo de médicos voluntários para tratar dos sem-abrigo do Rio de Janeiro. Se quem nos está a ouvir já passou pelo Rio de Janeiro, sabe que o Rio de Janeiro é aquelas cidades de grandes contrastes. Não é? Portanto, nós pensamos no Rio de Janeiro, pensamos naquelas praias paradisíacas, pensamos naquele Pão de Açúcar, o Corcovado, todas estas montanhas e todo este cenário paradisíaco do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo, eu quando estive no Rio de Janeiro lembro sempre disto, que era, por exemplo, eu estava a poucos, fiquei na casa de uma família amiga, está a poucos metros da praia de Copacabana e pronto, estando lá e aproveitava para ir todos os dias dar um mergulho à praia, e só naqueles 50, 60 metros que eu fazia para chegar à praia, passava por muitos sem-abrigo. E sem-abrigo em muito pior estado, por exemplo, os nossos sem-abrigo aqui de Lisboa. Tem um bocado a situação, é um ambiente tropical, o clima tropical, etc. E, portanto, uma degradação muito, muito grande, não é, da dignidade humana. E, portanto, percebe-se a importância que tem este trabalho do que o Guido começa de dar estas consultas gratuitas. Portanto, ele monta-se lá um pequeno consultório na obra das missionárias, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e aí começa então o Guido a dar estas consultas, depois também a fazer campanhas de vacinação, campanhas de óculos, campanhas de tratamentos dentários, etc. E Isso, para os quais ele ia arrastando outros médicos para colaborarem com ele. isso dura até hoje, dizes tu. Dura até hoje, apenas o consultório em si não Ok. continua, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro criou um problema que disse para haver um consultório médico tem de ser uma coisa oficial. E portanto eles tiveram de fechar o consultório para os sem-abrigo, que pronto, é um disparate, Pois. ninguém consegue entender. Eu quando estive lá, e depois até ofereci às irmãs uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e disse que Nossa Senhora de Fátima ia voltar a abrir aquele consultório, portanto continuo a pedir esse milagre, que mova esses corações, para perceber que, quer dizer, ali não tem de haver um consultório médico oficial, quer dizer, são sem-abrigo, com médicos voluntários, que estão a dar o melhor por aquelas pessoas, portanto, é Claro. uma coisa que continuam estes movimentos dos médicos se juntarem para fazer campanhas, para fazer campanha da vacinação. A última, penso que foi esta campanha oftalmológica, portanto, de fazer exames aos sem-abrigo e de arranjar donativos para dar óculos aos sem-abrigo. E portanto, começa aqui esta grande obra que vai ser marcante para o Rio de Janeiro, só que o Guido continua a rezar e falta o resto da passagem bíblica. Não é? Antes de continuar a passagem bíblica, ele, portanto, era médico, estava a fazer o internato, estava a acabar a sua formação em medicina, também continuava com o grupo de oração, era muitas vezes convidado para ir falar, porque ajudava muitas pessoas, a introduzir as pessoas à vida de oração. Como médico, tinha uma coisa muito curiosa, por exemplo, se alguém for ao Rio de Janeiro, não deixe de visitar o Memorial do Guido, lá no hospital, na Santa Casa do Rio de Janeiro, em que pode ver isso, por exemplo, as receitas médicas que ele passava. À frente tinha o medicamento que a pessoa tinha de tomar e na parte de trás ele escrevia o salmo ou a passagem bíblica que a pessoa devia rezar. E também ajudava muito, ajudava as pessoas também, os doentes, a preparar-se para a confissão. Há uma coisa muito curiosa que o capelão conta, que é quando alguém vinha preparado pelo Dr. Guido, já vinha, não era preciso fazer exame de consciência, a pessoa já sabia os pecados todos que tinha de confessar. Portanto, ele prescrevia o remédio corporal e o espiritual, é o que estás a dizer. Exatamente, tudo ao mesmo tempo. E na Exatamente, mesma maravilha. receita. E isso era uma coisa muito bonita. E mesmo nesta forma como ele preparava as pessoas para a confissão, muitas vezes via que as pessoas, além de problemas de saúde física, tinham estes problemas de saúde espiritual. E aconselhava as pessoas: olha, você devia-se confessar também. A pessoa, mas não sei confessar, não tenho pecados. Então o Guido começava a dizer: não tenho pecados, olha, sabe que os meus pecados são. E começava a confessar os seus pecados. E a pessoa, quer dizer, começava a ficar: ok, não, isto eu tenho, isto eu tenho, isto eu tenho. Então a pessoa já ia preparada para se confessar com. O Guido confessava-se, não é? A essas pessoas, digamos assim, né? Dizia os seus pecados, para as pessoas perceberem o que é pecado e para ajudar as pessoas assim à confissão. E Uma também confissão. nas questões morais, há um caso curioso, também para quem está um bocadinho dentro
do Rio de Janeiro e do Brasil, sabe que aquilo, que em Portugal eu acho que já passou, pelo menos não ouço falar tanto, mas no Brasil o BBB, não é? O Big Brother Brasil continua a ser uma febre. E então era muito curioso o Guido que quando havia lá uma doente que aquilo não melhorava por nada a saúde dela, mas ela estava sempre vidrada quando a televisão dava o BBB, ela vidrada a ver aquilo. Então ele quer dizer, disse: Não, a senhora não se vai curar a ver estas coisas, porque isso não ajuda a sua alma. Reza o terço, deu-lhe um terço, reza o terço em vez de ver isso. E a pessoa aceitou o convite, deixou de ver essas coisas degradantes e começou a rezar o terço. E que a verdade é que de facto começou a melhorar e uma cura assim milagrosa, assim por esta ajuda do Guido de apontar as pessoas para Deus. E voltemos à passagem bíblica, o Guido continuou, né? Portanto, vai vendo tudo que tens de dar aos pobres, depois vem e segue-me. E esta foi a questão então a seguir para o Guido: vem e segue-me. E ele aí percebeu que Nosso Senhor estava a convidá-lo a ir para o seminário, estava a convidá-lo para se consagrar totalmente a Deus pelo ministério sacerdotal e pela vida, em particular pela vida diocesana, pelo seminário diocesano, pelos padres, por ser padre secular, como eu sou, portanto, padre de uma diocese, não é? Portanto, padre ao serviço de uma diocese. E ele começa a sentir isto, começa a sentir interiormente este convite, Nosso Senhor a chamá-lo a isto. Ao mesmo tempo, há uma visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Eles vêm depois há uma comitiva que vem a Portugal, que vem a Roma, como agradecer ao Papa a visita, e depois ele acaba com a família de fazer uma visita e vem aqui então visitar Portugal nessa ocasião. E é em Fátima que ele, só porque é uma curiosidade aqui para nós portugueses, é em Fátima que ele diz aos pais que quer ir para o seminário. E aqui a mãe conta de uma forma muito, muito bonita a reação dela, porque diz que, mas Guido, tenha certeza, olha que a vida de padre é difícil. E que o Guido responde: mas e a vida de casado também é fácil? Também não é? E Nosso Senhor sofreu imensamente mais. E portanto a Dona Nazaré até conta que foi assim um excesso de afeto e excesso de apego ao filho, dizer: veja lá se é mesmo essa a sua vocação. Enquanto para o pai foi muito claro: Guido, seja padre, mas seja um bom padre. Foi só o que o pai, as indicações que o pai deu. Então ele fala com o bispo auxiliar amigo da família, sobre esta hipótese, por este desejo de querer ir para o seminário. Como esta missão e este trabalho como médico junto ao Sem-Abrigo do Rio de Janeiro é tão importante, o Dom Romer propõe ao Guido que, quando começa a fazer a formação de seminário, vamos dizer assim, a formação filosófica e a formação teológica, ao mesmo tempo que continua a ser médico. Portanto, ele começa o curso de filosofia na Faculdade Teológica do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo continua com o grupo de oração, continua sendo médico e continua com a missão junto sem-abrigo. Não sei se um dos milagres do Guido foi ter um dia de 48 horas, porque só pode para a quantidade de coisas que ele fazia. Mas não, para visto tinha só 24 horas no dia dele. E começa então assim a sua formação, convidado para muitas missões, e depois então no final vai para o seminário de São José do Rio de Janeiro, para o seminário aqui diocesano, para a reta final de formação. E aqui há alguns traços bonitos da formação. Sempre que alguém queria saber onde estava o Guido, toda a gente sabia que ele estava na capela. Portanto, era o primeiro a chegar, conseguia chegar antes que todos à capela e era o último a sair. E quando alguém o queria encontrar, sabia que se não estivesse nas aulas, estava junto do sacrário. Portanto, esta proximidade, esta união profundíssima do Nosso Senhor. Depois, por outro lado, este amor às Escrituras, não é? E um conhecimento prodigioso da Sagrada Escritura, à medida, por exemplo, nas aulas, quando algum professor citava a Escritura, ele conseguia dizer qual era o capítulo e o versículo. Portanto, ele tinha um conhecimento prodigioso da Escritura, e que sabia a Escritura de trás para a frente, conseguia identificar todas as passagens bíblicas e dar estas indicações das passagens bíblicas para a vida das pessoas. E depois também esta alegria com que ele queria responder a Deus, não é? Acho que é esse outro estado. Ao mesmo tempo com uma grande devoção a Nossa Senhora, com a oração do terço, com a oração do ofício da Imaculada, e portanto com esta grande vida espiritual. Quando já estava próximo da reta final da sua formação para o sacerdócio,
Aliás, ele houve ali porque ele fez aquela parte da formação fora do seminário, não fez. Houve ali, quando se deveria avançar para a ordenação, houve dentro do seminário algumas resistências, portanto, ele, vamos dizer assim, atrasaram a ordenação do Guido, e então ele, pronto, viveu isto com muita paz. É uma das Ó últimas Padre Ricardo, palavras. Sim. peço desculpa, sem querer aqui entrar em polémicas e se achar que não faz sentido, nem me digas, mas esses atrasos e essas contradições no seminário tinham a ver com, enfim, com o quê? Se é que se Ah, sabe. muito simples. Por este lado, por ele não ter feito a formação toda como interno, Sim. e depois também há ali alguma. Ele é menino da Zona Sul, não é? Portanto, da zona rica Ah, do Rio de Janeiro, não é? Isto é quando tá cria bem. ali alguns Certo. atritos por causa da proveniência social. Ok, Mas o mais ok. bonito disto, e era isto que eu gostava de sublinhar na vida do Guido, e que foi as últimas palavras dele para a mãe. No dia 1 de maio, então, de 2009, no dia em que ele morreu, um amigo dele, o Eduardo, Dudu, como é conhecido, ia casar no dia a seguir, no dia 2 de maio, e então ele foi para casa nesses dias, e estava a tomar um pequeno almoço com a mãe, e a mãe estava bastante zangada por causa disto, por terem atrasado a ordenação, e ela conta, a Dona Nazaré conta, que estavam a falar sobre isto. Ele nunca só ouviu uma palavra de ódio, ou de rancor, ou de nada. A mãe é que estava assim mais irritada com isto, e pronto, terminou o café da manhã, o pequeno almoço, e sai para ir então fazer surf com os amigos. Mas antes de sair, ele volta a ter com a mãe e diz: Mãe, mas o padre que fez isto fez com boa intenção. É um bom homem, um bom padre, e portanto a mãe não tenha nenhum julgamento contra ele no coração. É muito bonito estas palavras, as últimas palavras que ele disse à mãe, serem palavras de perdão, palavras deste reconhecimento também, de magnanimidade. Esta magnanimidade que é própria do coração do Guido. Fenomenal. Vai fazer surf nesse dia com os amigos, portanto, junta-se com o Dudu, o Maurício, também um outro amigo, o irmão da noiva do Dudu, e ficam a conversar ainda ali na praia, antes de entrar no mar. E então o Guido, quando entra para fazer surf, ele levava uma prancha que lhe emprestaram. É muito curioso, a prancha que lhe emprestou, o Dudu até lhe disse antes: veja, Guido, tinha uma passagem bíblica à prancha, que era estreito é o caminho, estreita é a porta e o caminho que conduz à eternidade. E portanto tinha esta frase assim na prancha. Ele entra então no mar, terá feito à partida uma manobra de surf mal, a prancha acaba a bater na nuca e ele perde os sentidos, portanto fica de cabeça para baixo, portanto começa a afogar. É trazido ainda para a terra, tentam fazer algumas manobras de reanimação, mas ele morre ali ainda na praia. E pronto, depois foi tudo isto, desde aí. O irem contar aos pais foi muito triste. Depois chegarem ao dia do funeral, portanto, o funeral era no dia 2 de maio, foi no dia 2 de maio, no mesmo dia que foi o casamento do Dudu, deste amigo, que também vai ao funeral, mesmo no dia do seu casamento. E eles começam, portanto, põem o caixão na cripta, numa capela mais pequena da igreja de Copacabana, mas começa a chegar tanta gente, tanta gente, tanta gente, que acabam por trazer para a nave principal, e era gente de todo lado. Portanto, foi uma grande surpresa para a família como é que o Guido conhece tanta gente, não é? E toda a gente a testemunhar como ele ajudou os sem-abrigo, a testemunhar como ele ajudou alguém a não cair num perigo moral. Portanto, todo o testemunho de como o Guido tinha tocado a vida de todas aquelas pessoas, e isto foi uma grande surpresa. Tinha chegado há pouco tempo o Dom Orani, que é o atual cardeal arcebispo de Rio Rio de de Janeiro, Janeiro. Orani Tempesta. Sim, sim. Eu disse Rio de Janeiro, desculpa. Estava Sim, de Rio de Janeiro, Sim. Dom Arani Tempesta, que vai presidir ao funeral do Guido, e que no final pede uma estola e coloca uma estola de padre nas mãos do Guido, no caixão, porque diz que ele foi sacerdote em desejo, não é? Portanto, não chegou a ser padre, mas foi padre em desejo. E é assim sepultado. Há aqui um outro traço muito bonito. A mãe dele
fica, pronto, quer dizer, triste, como é óbvio, perdeu um filho assim, desta forma trágica, e também o filho que ia ser padre, tudo isto, e o Dom Javier, o padre Javier, que este padre que acompanhava a família, a falar com a mãe a dizer, mas padre, explica-me uma coisa, a igreja precisa de padres e o meu filho ia ser padre, como é que eu posso entender isto? Como é que faz algum sentido isto? E o padre Javier disse uma coisa muito bonita à mãe, disse, Nazaré, ajoelhe-se e reze e agradeça a Deus, porque você não deu um filho padre à igreja, mas você deu um filho santo. E esta profecia deste padre tão bonita, que chega até aos nossos dias, e hoje, ao vermos nestes últimos dias, nestes últimos dias, quando estamos a gravar, o reconhecimento das virtudes heroicas do Guido, é este grande traço de que aquela morte no dia 1 de maio de 2009 não foi uma morte sem sentido, não, antes pelo contrário. E a mãe, quando eu estive com a mãe do Guido, uma vez ela disse, das várias vezes que tive, quando estive lá no Rio de Janeiro, ela dizia-me isto, olhava para mim e dizia, padre, sabe que perder um filho é uma coisa muito difícil, mas olhar para si e a ver como está a levar a história do meu filho noutro continente, na Europa, tão longe daqui, começo a perceber porque é que o meu filho tinha de morrer. Era para, de facto, levar muitas almas para Cristo. E achei esta partilha muito bonita que a mãe do Guido fez comigo e que mostra exatamente o que é este sinal hoje do Guido. Deste exemplo de juventude, este exemplo de vida cristã séria, este exemplo de vida espiritual, de vida de oração, e que o Guido nos mostra é um grande exemplo e um grande modelo para os jovens de hoje. Maravilha, pá, Ricardo, olha, obrigadíssimo. Hum, uma das coisas que logo no início, quando. Desculpa, eu não sei se ias continuar a falar ou se Não, agora não, se não, não, não. interrompi. Eu ponho Desculpa. a noção, eu ponho a primeira e começo a falar e não me calmo. Não, mas Não me foi, ponho em freio, eu não, não foi consigo. uma belíssima exposição da vida do Guido. Scheffer, diz-se Scheffer, não é? Porque aquilo, o Sheffield A tem tem trema, os. sim, tem trema. Exatamente. Mas quando falavas no início sobre a vida dele, falaste de três, no fundo, três fontes daquilo que é a vida espiritual dele. Foi, em primeiro lugar, a catequese familiar, dada pela mãe, neste caso, não é? A direção espiritual, com o padre Jorjão, e a oração a partir da Sagrada Escritura, com esse padre Javier, não é? Exatamente. Um, ou seja, isto continua a ser. Parece que no caso do Guido foi uma fórmula que funcionou. Vês esta tríplice enfim, de estrutura de vida espiritual como válida para qualquer pessoa? Achas que só para ele é que valia a pena porque ele era especial? O que é que tens a dizer sobre esta? Há uma coisa muito bonita quando eu estive com os amigos dele lá no Rio, depois eu perguntava, mas vocês viam alguma coisa especial no Guido? Assim, ele tinha assim uma luz que brilhava à volta da cabeça dele. E eu achei muito curioso porque estive com uma grande amiga dele e que é psicóloga, e dizia, não, pá, nós não víamos, sentíamos que havia algo diferente, mas não víamos, não se ouvem os anjos a cantar quando aparece uma figura destas, não é? E, portanto, sim, o Guido é especial, e temos de ver que isto é a própria doutrina da predestinação dos santos, é especial, é verdade, não podemos negar isso, mas ao mesmo tempo vemos como isto é para todos. Portanto, aquilo que o Guido viveu, ele depois tinha esta grande sensibilidade depois para perceber como é que isto era para cada pessoa, não é? E, portanto, eu acho que estes três pilares, ou estas várias formas de vermos a vida do Guido, a vida de oração, a vida espiritual, esta vida de vida cristã, a vida espiritual é importante, mas sobretudo o que marca no Guido é a exigência, não é? Que perpassava toda a sua vida, não é? Como médico, ser bom médico. Como surfista, cada vez. O Dudu é que diz de uma forma muito bonita: que surfista, cada vez melhor surfista, cada vez melhores ondas. E espiritualmente também. Não é? Quando o Dudu vinha já contente de dizer que já estava a rezar uma dezena por dia, o Guido já estava a rezar o texto todo. E portanto, o Guido estava sempre à frente, né? Estava sempre a puxar mais. O Guido tinha esta pressa da santidade, não é? E tinha esta pressa parecia que, bem quando dizem, parecia que ele sabia que ia morrer cedo. Não é? Porque ele tinha esta grande pressa de facto de chegar aos mais altos níveis da vida espiritual, da vida de santidade. E este reconhecimento agora das virtudes heroicas mostra isto. Mas as virtudes heroicas nós muitas vezes assustamos quando ouvimos virtudes heroicas, pensamos que é ser o super-homem. O que as virtudes heroicas é ver como, e isso eu procuro um bocadinho mostrar no livro que escrevi sobre ele, é mostrar como o Guido, mais que ser o super-homem, foi disponível, foi transparente, teve disponibilidade de coração para aquilo que Deus queria fazer nele.
E este é que é o ponto mais importante, não é? Porque nós vemos, e é curioso algumas passagens do Guida em que ele faz isto como fazia lá com os doentes, que ele fala dos seus pecados. E eu acho curioso algumas pessoas que, por exemplo, quando leram essas listas de pecados que o Guido faz, ficam muito impressionadas, porque, quer dizer, é como nós e tem os mesmos pecados e caiu, tem as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, e agora conseguiu libertar-se de todos esses pecados e viver um nível de santidade mais alto. E é esse que o Guido é modelo e continua a ser modelo para todos nós. Portanto, não, acho que não há, e para quem nos ouve e para quem anda em lutas espirituais, não há uma forma, deixa-me dizer assim, não é? Ou seja, não há aqui uma chapa 5 para todos vão ser santos a partir deste caminho. Quando nós olhamos para a história da Igreja, quando nós olhamos para a história da espiritualidade, encontramos exatamente isso. Houve sempre várias escolas de espiritualidade. O que eu aconselho sempre é conhecê-las. Cada escola de espiritualidade geralmente está ligada à vida de um santo, e portanto conhecer esse santo e quem se santificou com essa escola de espiritualidade e procurar aquela que mais se adequa à sua vida, não é? Como é óbvio, a uma pessoa analfabeta não íamos pedir que lesse a Sagrada Escritura, não fazia sentido, não é? Portanto, não pode ser Claro. chapa 5, não é? Ou seja, é cada pessoa depois descobrir, segundo com o seu discernimento, que há aqui a vida da oração, como é óbvio, é a vida para todos, não é? Até já agora partilho só que esta semana, hoje em dia fala-se muito aqui da inteligência artificial, e eu esta semana decidi ir ver o que era o chat GPT e fazer perguntas. Então fiz lá uma pergunta que era como posso ser santo? Decidi perguntar isto à inteligência artificial, para ver o que é a inteligência artificial me respondia. Achei curioso que fez assim uma lista de pontos muito interessante sobre isso, mas o primeiro ponto que eles apresentavam exatamente era a vida espiritual, a vida de oração, a vida de união a Deus. E, portanto, até a inteligência artificial percebe isto, não é? Portanto, qualquer inteligência humana também tem de perceber. Não há santidade sem união a Deus. Portanto, isto é o básico. Também haver este treinamento e, portanto, a importância da direção espiritual, de quem dê um método e com quem se vai partilhando a vida espiritual. Mas depois é ver qual é o caminho, qual é a espiritualidade que mais se adequa a cada um para fazer, sabendo que a santidade é para todos. Portanto, qualquer método tem Certo. sempre levado à santidade. Sendo que aquilo em que o guia é certamente um exemplo para cada um de nós, é a exigência com que se deve levar, o caminho que se escolhe, no fundo, não é? Como Exatamente, isso estavas a sem dizer. dúvida nenhuma, Sim. e nós vimos isso nos escritos dele, aquilo que é a frase que para mim mais me toca nele é uma frase que ele escrevia, dizia: todas as nossas ações devem visar o amor de Deus. E portanto, procurar sempre isto, não é? Que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que é o nosso dia a dia, ser por amor a Deus, não é? Não ser para eu ficar bem na fotografia, por que é que os outros vão pensar de mim, não, é por amor a Deus. E isso é importantíssimo na vida do guia e tem de ser importantíssimo na vida de cada um de nós. Já agora, estás a falar sobre os escritos dele, ele escreveu o quê? Diários de oração? Sim, ele tem uns livros, tem uns apontamentos da sua vida espiritual e, portanto, em que ele que de vez em quando, para alguns, para quem lê estes apontamentos dele, de vez em quando causa alguma impressão, porque ele, Jesus disse-me, portanto, usando aquele método inaciano da oração, ele entra neste diálogo com Jesus, este diálogo com Nossa Senhora, diálogo com os santos, e portanto ele tem estas passagens. Há ali alguns sinais, eu não estive dentro do processo de beatificação dele, portanto não sei, não consigo, tenho aqui algumas suspeitas de qual terá sido o grau de oração a que ele chegou, mas não sei, não consigo precisá-lo porque não tenho os dados todos, mas portanto ele tinha estes diálogos, que a partir do método inaciano, estes diálogos com o Nosso Senhor e com os santos, e também tem os seus apontamentos de vida espiritual, tem os seus apontamentos de pregação, desculpem-me, porque ele era muitas vezes convidado para falar em grupos de oração, para ir testemunhar a paróquias, e portanto ele tinha estes manuais, tinha estes apontamentos que partilhar, onde ele põe aquilo que era a sua linha condutora para uma pregação. E uma dúvida que me surgiu, portanto, ele morreu dia 1 de maio de 2009, portanto, fez há poucas semanas, fez 14 anos que morreu. Hum, Como é que surgiu o culto a Guido Schäfer? Sim, como eu disse, ele tocou a vida de muitas pessoas, não é? E muito rápido começaram a aparecer sinais de devoção, foi algo muito natural. O responsável na Arquidiocese do Rio de Janeiro, dos processos de educação, o Dom Roberto, diz que foi algo que começou a acontecer logo depois da morte dele. Não é? As pessoas a pedir intercessão, a pedir-lhe ajuda, e começaram a surgir sinais, e começaram a surgir milagres, e começaram a surgir graças concedidas pelas pessoas que pediam, às pessoas que pediam esta intercessão do guia. E portanto isto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo,
e pronto, e está espalhado pelo mundo. Agora, quando foi a Declaração das Virtudes Heroicas, vimos notícias por todo o mundo, Itália, Espanha, França, houve notícias por vários Estados Unidos, houve notícias por todo o mundo sobre esta Declaração das Virtudes Heroicas. Portanto, é uma história que passou, de facto, que chegou longe, e que muita gente que vai pedindo a intercessão do Guido. Estes processos, o culto que vai surgindo, tem sempre de ser algo espontâneo, nunca pode ser algo construído, algo mecanizado, uma estratégia de marketing, vamos dizer assim. A maior estratégia de marketing é a própria santidade, e portanto isso tem 2000 anos de garantia, e portanto não há propriamente assim um perceber como é que isto surge. Surgiu de uma forma muito natural, em torno de primeiro deste grupo que o conhecia, e que depois foi espalhando até chegar a muitas pessoas que não o conheciam. Aliás, até chegar aqui a Portugal, por exemplo. E já agora, isto é uma pergunta, é mesmo a tua opinião. Até que ponto é que achas que o facto de ele ser surfista, não é? Que, enfim, não tem problema nenhum, obviamente, claro que não tem problema nenhum ser surfista, era o que mais faltava, mas tipicamente não, enfim, não sei se haverá algum santo na história da igreja que tenha feito surf, não é? Portanto, até que ponto é que achas que ser surfista também deu aqui um toque algo O exótico, se Guido, quiseres? quer dizer, o Guido dizia que o primeiro surfista foi Nosso Senhor, foi É Jesus, porque verdade, ele é andou sobre as verdade, é águas. verdade. Das suas águas, é Portanto, verdade. não é propriamente inovador, vamos dizer assim. Não, é assim, eu acho que há uma. Por exemplo, eu trouxe-o para Portugal porque eu, na altura, era coadjutor nas paróquias de Peniche, que é conhecido como a capital da onda, né, e Exatamente. portanto lancei mão deste modelo, deste exemplo, para chegar aos surfistas, e até chegar ao desafio da Paulo de escrever um livro sobre ele. E portanto vem deste. Sim, há uma proximidade muito grande pelo ser surfista. E se calhar tem aqui alguma influência, é verdade, isso, e ainda bem, não é? Que é para mostrar que a santidade é mesmo para todos, até os surfistas podem ser santos. Sempre que eu conheço um surfista, eu gosto de dizer isto: olha, então tens de ser santo, já não vais ser o primeiro, porque o Guido já te passou à frente, mas olha, podes tentar. Acho que é uma boa dica para, para todos os surfistas. Sabes que eu não faço, mas eu acho mesmo, e agora com os meus filhos a crescer, eu acho mesmo que um dia vou fazer surf. Não sei se tu fazes ou não, se passaste a fazer deste tempo de Não, início ou não, não. não, não, não. Tenho uma fotografia muito conhecida com uma prancha Pois, debaixo eu sei, d'água, eu sei. mas foi puramente. A gente acha que eu sou surfista por causa disso. É uma fama que me vai perseguir, mas foi pura. Um dia Foi conheço a Lago marketing, foi em marketing, foi Peniche. marketing, foi Não, foi, marketing. eu ia Estou a celebrar isso em brincar. Peniche, estava lá um surfista que era fotógrafo e vi um padre e pediu-me, E ele era achou, alemão, e pediu-me para eu tirar uma fotografia comigo com uma prancha, e eu, está bem, pronto. vamos a isso. Eu ainda Em não tinha todo o escrito um caso, livro sequer. pá, Ricardo, estás em Óbidos, portanto continuas perto do mar, portanto ainda não Não, não, percas a esperança. ainda há essa esperança, sim. Eu gosto mais de stand-up paddle, da Ah, Leme, também, pronto. e canoagem, pronto, é os pés seguros. Stand-up paddle também é andar sobre as águas, e gosto muito de fazer. Mas assim, o resto, surf, ainda não me aventurei. Eu estou à espera pelo menos que o meu filho mais velho cresça e depois os outros naturalmente para ter um pretexto. Olha, Exatamente, eu ia dizer isso, é só um pretexto é para só o isso. pretexto que falta, exatamente, pretexto e tempo, porque eu não posso dizer à minha mulher, olha, agora de repente aos sábados vou fazer, não, tenho que levar alguém, convencer os filhos, portanto estou à espera que eles Tem um tenham bode idade para expiatório, isso. não é para isso? Exatamente, exatamente. Eles também vão gostar, eles também vão gostar. Olha, para terminar, obviamente muito obrigado por toda esta partilha que fizeste connosco acerca deste venerável Guido Scheffer. Já aludiste ao teu livro, não é? Portanto, obviamente, a última pergunta que fazemos sempre é que livros, documentários, o que seja, que aconselhas. Obviamente, o teu livro aconselho eu, porque já o li, portanto, eu já tinha alguma noção da vida de Guido Scheffer, portanto, editado pela Paulus, como te recordaste há pouco, mas para além do teu livro, que outros livros é que recomendas, ou algum documentário que esteja disponível, o que seja? Nós cá em Portugal não temos, portanto, como existe, mas pronto, é só o meu que está disponível cá em Portugal. Depois, há no Brasil Diz-me só qual é o título do teu livro, um desculpa. santo surfista, agora já está desatualizado, que é o Servo de Deus Guido Scheffer. Portanto, na Ok. próxima edição temos de alterar e pôr o venerável Guido Scheffer, ou então tiramos de qualquer título, porque ele depois já de ser beatificado em breve, e portanto fica outra vez desatualizado. Portanto, o Santo Surfista, o Servo de Deus Guido Scheffer, da Paulus Editora, já vai pensiona, não sei se é segunda ou terceira edição. Ahm, e pronto, isso é cá em Portugal. Depois no Brasil, para quem tiver alguma facilidade de poder fazer chegar livros do Brasil,
têm o que foram os dois principais, que foram as minhas principais fontes para o meu livro, que é o do Padre Jorjão, que é Guia do Mensageiro do Espírito Santo, atualmente de uma edição da Cultor de Livros, e depois o de Dom Justino Almeida Bueno, que é foi professor do Guido e professor na Faculdade de Teologia de São Bento, do Mosteiro de São Bento. Este livro publicado também pela editora São Bento, Guido Scheffer, Apóstolo da Palavra e da Paz. Depois há um outro livro de um autor português, mas que não está publicado cá em Portugal, que é do Manuel Aroca, O Anjo Surfista, que está publicado na Prime Books. Depois há há um documento, se procurarem no YouTube, há vários livros, há vários pequenos filmes, entrevistas com quem conheceu o Guido, sobre ele. E depois há um documentário que é Guido Scheffer, um jovem que amava a Deus, o mar e as pessoas. Este não está disponível ainda, tem passado de vez em quando na Canção Nova Brasil, que nós conseguimos ver através do YouTube, que está um documentário muito interessante, assim, com várias entrevistas. Foi gravado nos 10 anos da morte do Guido, portanto em 2019. E é uma boa forma, esperamos que em breve esteja cá e se Deus quiser, que, por exemplo, nas Jornadas Mundiais da Juventude se possa ter esse filme a ser, pelo menos a ser alguma vez exibido durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Ótimo. Olha, muito obrigado mais uma vez. Acho sem dúvida que aqui um grande exemplo para qualquer um de nós que estamos a ouvir. E pronto, e esperamos em breve podemos. Bem, quando a pessoa já agora esclarece-me esta dúvida, quando uma pessoa é já venerável, a devoção privada é obviamente aceito, certo? Ou seja, a gente A podemos dedução privada rezar. é aceito mesmo antes. Portanto, Pois exatamente. o caso de Pois, venerável sim, não muda no culto nada, só pode haver culto público a partir da da beatificação. beatificação, certo? Não é? Ou seja, é reconhecido é que as suas virtudes heroicas, por exemplo, no meu livro, quando tive de pôr na introdução que não querem nada antecipar o juízo da Igreja a respeito da vida do Guido, portanto, é uma coisa que tem sempre de se pôr, que fica sempre bem, e que é uma ressalva que nós temos sempre de colocar. Pronto, neste momento já não precisava de pôr, não é? Porque a Igreja já Certo, reconheceu já as aconteceu, claro, virtudes claro. heroicas do Guido. Portanto, sei que o meu livro em particular foi usado também para isto, para esse trabalho das virtudes heroicas. Portanto, a Igreja reconhece que ele viveu virtudes heroicas, agora falta só o reconhecer a sua intercessão. Portanto, agora há vários milagres, vamos ver qual é o que vai avançar então agora para estudo e se Deus Certo. quiser, para aprovação e depois beatificação do Guido. Não sei se podia ser na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, acho que era pouco tempo, mas nunca se sabe. Nunca se sabe, é isso. Vamos rezar. Então, rezamos por isso. Padre Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o E convite, foi um gosto mais uma vez estar aqui convosco e não sei- faço votos de muito sucesso aqui para o vosso podcast. obrigado, que não seja a última vez que cá vens. E pronto, e a todos os que nos ouvem, encontramos-nos numa próxima vida de um jovem como qualquer um de nós. Muito obrigado. Um abraço.